Arlet Nim, O Despertar do Monólito, de Igor Nelson. Capítulo 2, Um Misterioso Explorador. Nem todas as tempestades trazem apenas vento e chuva. Algumas carregam o despertar de algo há muito esquecido. O outono chegou carregado de presságios. A névoa rastejava pelas ruelas como um sussurro vivo, enrolando-se nas esquinas das casas e deslizando sobre as tábuas gastas das varandas. O rio, que costumava murmurar suavemente, parecia hesitante, refletindo um céu que se enchia de nuvens pesadas. O ar estava diferente e denso. Carregado de uma energia quase palpável, infiltrando-se nas frestas das portas e nas copas das árvores. Era como se a própria aldeia sustivesse a respiração. Ingvar sentia isso. Desde a sua experiência no círculo megalítico, uma inquietação vibrava dentro de si como um acorde dissonante, difícil de ignorar. Movia-se por Arlet Nim como um homem à espera de um sinal, mas sem saber exatamente o que procurava. O silêncio foi estilhaçado pelo trote urgente de um cavalo. Os seus cascos golpeavam a terra molhada aos primeiros raios de sol. A neblina rasgou-se, abrindo caminho para a figura que surgia da bruma. Era Raonveir, ágil e atento com os olhos afiados como lâminas fitando o caminho à frente. Vestia uma capa azul, desgastada pelo tempo, mas ainda vibrante, esvoaçando como uma bandeira açoitada pelo vento. Sob a capa, um casaco de couro marcado por cicatrizes de batalhas passadas moldava-se ao seu porte esguio. O seu cavalo, uma fera robusta de pelagem escura, avançava com um ritmo firme e implacável, o baque dos cascos ressoava como um presságio na estrada enevoada. Com um puxão brusco nas rédeas, deteve-se na praça central. O cavalo, arfando, espalhou terra ao travar repentinamente. Os aldeões ergueram os olhos, interrompendo as suas tarefas. Instintivamente, souberam que nada de bom viria de uma chegada tão repentina. Raon não desmontou. Ergueu a voz sobre o murmúrio da multidão reunida. Uma grande tempestade aproxima-se. Os ventos fortes varrem as terras a oeste e avançam rapidamente. Temos pouco tempo para nos preparar. Rapidamente, os olhares transformaram-se em tensão contida. Não era apenas um temporal comum. O vento já soprava mais forte, arrastando folhas secas e fazendo ranger os telhados de palha. O céu, até então límpido, escurecia, como um pano tingido pela chegada da noite antes do tempo. Ingvar atravessou a praça e encontrou Sareldris com uma expressão sombria. Com os olhos semicerrados, estudava o horizonte, avaliando a ameaça invisível que se aproximava. Os ventos estão a chegar. Não há garantias de que esta tempestade passe rapidamente, disse Ingvar com preocupação. Sareldris concordou. Já estamos a coordenar os esforços. A prioridade é garantir que ninguém fique desprotegido. Antes que pudessem continuar, Félix Marrow surgiu apressado da biblioteca trazendo os olhos arregalados e mostrando uma respiração curta. Sareldris, precisamos de ajuda! Exclamou. A biblioteca não resistirá se os ventos forem tão fortes quanto dizem. O edifício é antigo e algumas vigas já estão instáveis. Sareldris concordou sem hesitar. Os livros eram tão importantes quanto a comida em Arlet Nim. Matis e Gunnar já estão destacados para reforçar as construções. Vamos consolidar a biblioteca, a estalagem e a loja antes que a tempestade chegue. Félix respirou fundo, aliviado. Sabia que os arquivos de Arlet Nim guardavam segredos antigos. Perder esse conhecimento para o vento e a chuva seria um golpe irreparável. Na padaria, Bran Orwald, o padeiro, retirava uma fornada de pão do forno de pedra. O aroma quente misturava-se com a tensão crescente no ar. Eldris dirigiu-se até ele, já antecipando o problema. Bran, precisaremos de mais pão. Se os aldeões forem forçados a permanecer dentro de casa, precisarão de mantimentos. O padeiro limpou as mãos nas suas vestes e concordou. Darei o meu melhor, mas precisarei de mais farinha. Eldris fez um sinal para Celine, a ajudante da estalagem que passava ali perto, e juntos caminharam para o moinho de onde carregaram alguns sacos de farinha. Enquanto isso, Matis e Gunnar preparavam tudo. A madeira e o ferro precisavam resistir à fúria da tempestade. Matis percorria as vigas das construções, tocando-as com o olhar meticuloso de quem conhecia cada falha, cada fraqueza na estrutura. Gunnar, por sua vez, preparava reforços metálicos para as janelas e as traves. A biblioteca, a estalagem e a loja seriam devidamente reforçadas. Ingvar, após certificar-se de que tudo estava sob controle no celeiro, ofereceu-se para ajudar a reforçar a estrutura da loja da aldeia. Elias Finbar, o dono daquele espaço, sorriu ao ver Ingvar pegar no martelo.
Se me deres uma mão, garantir-te um fornecimento extra de comida, e poderás levar alguma coisa aqui da loja. Algo que desperte o teu interesse. Ingvar acenou levemente com a cabeça, aceitando. Era um acordo justo. A aldeia trabalhava em sintonia. O vento sussurrava entre as ruas, testando as construções como dedos invisíveis a percorrer madeira e pedra. Mas dentro de Arlet Nim, ninguém se deixaria abalar, facilmente. A tempestade estava a caminho. Mas seria apenas vento e chuva, ou traria algo mais? Por volta da hora de almoço, Ingvar olhou para o céu. As nuvens rodopiavam lentamente, como se a tempestade hesitasse antes de cair sobre a aldeia. O vento soprou forte, dobrando as chamas das tochas que iluminavam a praça. Foi então que o viu. Junto à fonte, um viajante desmontava lentamente de um cavalo baio. As suas vestes escuras e pesadas denunciavam um caráter profundo e sombrio. Um manto gasto envolvia-lhe os ombros, e um chapéu negro de abas largas escondia-lhe parcialmente o rosto. A luz do sol parecia evitá-lo. O brilho dobrava-se ligeiramente à sua volta, como se o próprio tempo hesitasse em afetá-lo como fazia com os outros homens. Enquanto a aldeia se agitava com os preparativos para a tempestade, o misterioso homem movia-se sem pressa, avançando para a estalagem. Ingvar soube, no mesmo instante, que aquele não era um visitante comum. Por isso, decidiu segui-lo, deixando o resto do trabalho para a tarde. O interior do javali dourado estava mais silencioso do que o habitual. O cheiro amadeirado da cerveja e do pão quente pairava no ar, mas havia algo de diferente naquele dia. Ao velho balcão de madeira escura e envernizada, Mats e Gunnar aproveitavam a hora de almoço para discutir alguns detalhes do seu trabalho. No canto mais afastado da estalagem, o viajante sombrio sentará-se sozinho com a sua presença a absorver a luz como um buraco negro. O chapéu continuava a esconder-lhe parcialmente o rosto. Mas Ingvar conseguia vislumbrar as rugas que lhe marcavam a pele como cicatrizes do tempo. De onde viria aquele homem? O forasteiro ergueu a caneca devagar, rodando o líquido escuro no interior, como se ponderasse algo profundo. E então, quebrou o silêncio. Arlet Nim, uma aldeia entre mundos. A sua voz era rouca, arrastada, como se carregasse séculos em cada sílaba. Ingvar, passando à sua frente, sentiu um arrepio. Poucos se referem a ela dessa forma. Disse o guardião da aldeia, num tom baixo. O viajante sorriu ligeiramente, mas não havia calor verdadeiro naquele gesto. O meu nome é Bosfus Miantus. Sou um estudioso dos antigos mistérios, e a minha jornada trouxe-me até aqui por um propósito específico. Os dedos da sua mão deslizaram pela borda da mesa. Acredito que esta aldeia seja a chave para algo que se perdeu no tempo. Algo que, se encontrado, pode mudar o destino de quem o possuir. Ingvar manteve-se em silêncio. Dentro de si, algo despertava. Há uma história antiga, sobre algo perdido no tempo. Um nome que não deve ser dito com leviandade, murmurou Bosfus, num tom mais sombrio. O monólito. No mesmo instante, a chama da vela entre eles oscilou, lançando sombras fugidias pelas tábuas envelhecidas. Ingvar ficou surpreso e franziu ligeiramente as sobrancelhas. Não conheço, ainda, esse artefacto. A Bosfus pousou a caneca com um gesto calculado. Os seus olhos semicerraram-se, avaliando a reação de Ingvar. É natural que não tenham ouvido falar. A história perdeu-se, consumida pelo tempo e pelas brumas que ocultavam verdades inconvenientes. Fez uma pausa com o silêncio pesando sobre as suas palavras. Mas a lenda persiste. Ingvar manteve a expressão neutra, mas o seu instinto apurou-se. A Bosfus continuou, com a sua voz assumindo um tom quase ritualístico. O monólito abre a porta para poderes incompreensíveis aos humanos comuns. Não apenas seriam incapazes de compreender algo tão grandioso, como também não suportariam o fardo insondável da verdade. O ar pareceu tornar-se mais denso. E onde estaria esse artefacto? Perguntou Ingvar. A Bosfus suspirou. A sua localização foi esquecida. Alguns dizem que está enterrado sob ruínas no centro da terra, outros dizem que as quinápias o transportam durante a noite, de lugar para lugar. Ninguém sabe ao certo. Ingvar ponderou. Se algo assim realmente existisse, então a Bosfus nitidamente estaria à sua procura e alguma informação o trouxera até Arlet Nim. Claramente, a Bosfus sabia mais do que dizia. Ingvar saudou a Bosfus e confirmou que nada sabia acerca de tal mistério. Mas, no fundo, sentiu que aquilo estava ligado à história de Arlet Nim, e talvez até à sua própria origem.
Afastou-se para uma mesa retirada e almoçou saboreando a tão deliciosa comida de Isolde. À tarde, Ingvar retomou o trabalho árduo ao lado de Elias Finbar, reforçando cada viga e travessa da loja. Quando terminaram, a estrutura erguia-se sólida e robusta, preparada para resistir até às tempestades mais violentas. Fiel à sua palavra, Elias entregou-lhe um saco com mantimentos extra, e, por fim, ofereceu-lhe algo que ele quisesse. Ingvar deslizou os olhos pelas prateleiras poeirentas da loja, percorrendo os rótulos de frascos e caixas antigas, cada um carregando promessas ocultas e mistérios adormecidos. O aroma de ervas secas e resinas impregnava o ar, misturando-se com o brilho difuso das velas espalhadas pelo recinto. Frascos de vidro âmbar, amuletos talhados à mão e pergaminhos enrolados competiam pela sua atenção. Até que seus olhos captaram um brilho diferente, um reflexo dourado oculto entre frascos opacos. Era uma garrafa fina, selada com cera escura e um símbolo serpentino gravado no vidro. Poção ofídica era o seu nome. A etiqueta, gasta pelo tempo, mencionava 7 plantas raras e descrevia a infusão como um ativador da energia vital. Segurando o frasco contra a luz trêmula, Ingvar sentiu algo pulsar no seu interior, não apenas a curiosidade, mas um chamado subtil, um reconhecimento silencioso entre aquele que busca e aquilo que deseja ser encontrado. Estendendo o braço, Elias pegou o frasco sem hesitar. "Desejas este artefacto raro?" perguntou Elias, observando-o com um brilho enigmático nos olhos. "Está aqui há tanto tempo que até me pergunto se esperava por alguém como tu." O preço, outrora elevado, parecia irrelevante. Ninguém antes mostrara interesse na poção ofídica, como se sua existência estivesse invisível para olhos comuns. Mas ali, entre tantas opções, foi ela que chamou Ingvar. A garrafa parecia ter um peso diferente nas suas mãos, não pelo vidro ou pelo líquido dourado no seu interior, mas por algo mais subtil, mais profundo. "Sim." Ingvar confirmou com um aceno breve e, sem hesitação, deslizou a garrafa sob o casaco, prendendo-a firmemente ao cinto. "Agradeço, Elias." A sua voz soou tranquila e carregava a certeza de um propósito cumprido. O mercador sorriu, observando-o em silêncio, como se visse algo além do momento presente. Ingvar sentiu o peso da garrafa junto ao cinto, uma sensação estranhamente familiar. Com um leve aceno de cabeça, virou-se e saiu para a rua. O seu trabalho ali estava concluído. De seguida, Ingvar dirigiu-se à biblioteca para investigar mais sobre o monólito. Esta estava mergulhada numa penumbra acolhedora. O cheiro a pergaminho antigo e madeira envelhecida pairava no ar, enquanto as velas oscilavam suavemente sobre as mesas de carvalho. As sombras das estantes pareciam crescer à medida que a tempestade se aproximava. Ingvar percorreu os dedos pelas lombadas gastas dos livros, sentindo sob a pele o peso do tempo ali armazenado. À sua frente, Kais Marrow, o bibliotecário da aldeia, ergueu o olhar das suas anotações. Os seus olhos sábios refletiam cautela. "Kais, já ouviu falar de um livro que menciona o despertar do monólito?" O bibliotecário franziu a testa, enquanto os seus dedos magros batiam ritmicamente no pergaminho à sua frente. "Despertar do monólito", murmurou, como se testasse as palavras na própria boca. O silêncio estendeu-se. Por fim, suspirou. "Já ouvi falar sobre fragmentos de histórias sobre o monólito, mas nunca num relato concreto. Pelo menos, não nos arquivos comuns." Ingvar manteve-se indiferente, mas dentro de si, uma frustração discreta instalou-se. "Era o que eu pensava." Proferiu. Ingvar dirigiu-se às estantes da biblioteca procurando pelos livros mais misteriosos, sombrios e incomuns. Enquanto puxava por um livro sem nome, Félix Marrow aproximou-se. Era possível ver os seus olhos a brilhar com curiosidade. O irmão mais novo de Kais sempre foi um caçador de mistérios, alguém que nunca aceitava um não como resposta. "Félix, preciso da tua ajuda." O jovem inclinou a cabeça. "O que procuras?" "Um livro sobre o despertar do monólito." Félix intensificou o olhar. "Esse nome, já o li em algum lado. Mas se não está nos arquivos comuns." Félix olhou Ingvar por instantes. "Vamos ao porão." Sussurrou. Sem mais demoras, Félix acendeu uma lanterna e guiou Ingvar por um corredor estreito, descendo os degraus de pedra que levavam à câmara inferior da biblioteca. O ar ali era mais pesado. A madeira e o cor dos livros emanavam um odor profundo do tempo. Pequenas prateleiras amontoavam-se ao longo das paredes, cobertas de pergaminhos enrolados e volumes de capas rachadas. Félix percorreu os dedos por uma fileira de livros e parou de súbito. Atrás da estante estava um cofre secreto. Apenas ele detinha a chave. Com um estalido metálico, destrancou e retirou alguns exemplares únicos.
Estes são os livros que encontrei durante as minhas explorações nas ruínas da aldeia. O olhar de Félix pousou num livro mais antigo que os outros. A sua capa, enegrecida pelo tempo, estava marcada por dobras e vincos, como se tivesse sobrevivido a séculos de esquecimento. Soprou a poeira acumulada sobre o título, Risa Anima. Os olhos de Ingvar fixaram-se na capa. Félix virou-se lentamente para Ingvar, segurando o livro com ambas as mãos. Acho que é isto que procuras. Não digas nada ao meu irmão. Há certos mistérios que não partilho com ele. O coração de Ingvar bateu mais forte. Pegou no livro, sentindo a textura áspera sob os dedos. O livro estava muito danificado. As páginas estavam amareladas devido ao tempo, os escritos eram diferentes e difíceis de ler, parecia que haviam sido escritos com o alfabeto de outra realidade. Folheou com cuidado, e então encontrou as palavras que o fizeram prender a respiração. Antes do presente havia o passado. Mas este não passava de uma história longínqua para justificar o futuro. E o futuro, bem, esse era também ele uma ideia. Longe da sombra de Ingratparam. Para além do abismo de Tártaro. Foi aí que, através do monólito, moldou Arletnim. Não era um objeto comum, mas um elo entre mundos e um fragmento do pensamento primordial. O monólito foi então colocado em página danificada. Aquele que o decifrar terá, nas suas mãos, o Dest. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O mito parecia ser verdade. Como é que aquilo lhe pudera escapar durante tanto tempo? Ingvar voltou para casa levando o livro de Risa Anima ardilosamente escondido dentro do seu casaco. Lá fora, o vento uivava, varrendo a praça deserta. As sombras alongavam-se, dançando ao ritmo da tempestade iminente. Assim como a tempestade, também a busca tinha começado. Claramente Arletnim estava relacionada com o monólito e agora Ingvar sabia que algo mais também o procurava.